O Fala Minas vai mostrar para você justamente o impacto econômico, provocado pela tragédia histórica aí no Rio Grande do Sul, causada pelas fortes chuvas desde o final de abril e que, deixou cidades inteiras submersas lá no sul do país. Diante dessa situação, produções agropecuárias, do estado gaúcho foram afetadas, muitas delas foram completamente destruídas e estamos falando, gente, de plantações de arroz e soja. E para quem não sabe, o Rio Grande do Sul responde aí, por exemplo, por 70% da produção nacional do arroz, viu? Já em relação à soja, para se ter uma ideia, a lavoura do estado gaúcho representou 8,4% da produção do país do ano passado. E com o crescimento que era esperado para este ano, passaria a representar 14,8%, ficando atrás apenas do estado do Mato Grosso, mas essa, já não é uma realidade, viu? O que a gente agora, sabe é que isso não deve acontecer. O estado também se destaca na pecuária, viu, gente? No ano passado, por exemplo, o Rio Grande do Sul ocupou a terceira colocação entre aqueles que mais abateram frangos e suínos. Foi também o quarto maior produtor de ovos e o quinto entre os produtores de leite. E ainda não há um quadro completo, de todo esse prejuízo causado aí por essa enchente histórica, que atingiu aí o estado do Rio Grande do Sul. Mas nós sabemos que com mortes de animais, perda de lavouras e estragos da semeadura de pastagens, de inverno, o agronegócio do estado com certeza vai gerar possíveis impactos, Possíveis, eu digo que reais impactos, para o abastecimento não só do estado, mas de todo o país. Para tentar entender o quanto isso pode refletir no nosso dia a dia, convidamos o professor de Economia da Unifal, Fernando Batista Pereira. Boa tarde, Fernando, e bem-vindo. Obrigado, Lúcia. É um prazer, sempre um prazer estar aqui no Fala Minas. E aí, quando eu disse aí, possíveis, não, a gente já pode dar como realidade esses impactos aí que a gente eu acho que vai sofrer daqui a um tempo, é isso, professor? Ô, Lúcia, na verdade, esses impactos são inevitáveis, como bem você introduziu ao tema, tá? O que a gente não sabe exatamente é a magnitude, a dimensão desses impactos. Ainda, a gente vai demorar nas próximas semanas, nos próximos meses, para ver o real tamanho desse impacto, mas que ele vai ocorrer é inevitável. E a gente já vem acompanhando, inclusive, alguns prefeitos dessas cidades falando que possivelmente vão ter que transferir essas cidades de local, porque ainda não sabem, o quanto tempo essa água vai baixar. Isso reflete muito, na nossa, eu acho que não diria na nossa realidade aqui em Minas Gerais, mas eu acho que de uma forma geral, como que isso vai afetar a própria geografia também, Sim, porque na verdade, vamos pensar o seguinte, esse evento, ficou claro e evidente que ele pode acontecer novamente. E que ele tende, infelizmente, a verdade é que ele tende a acontecer nessas circunstâncias, como que seriam casos históricos, eles tendem a se repetir. Então a gente tem que se preparar para que eles ocorram de novo, minorando esses impactos. Vou dar um exemplo. Toda a estrutura rodoviária, pontes, estradas, foi muito destruída, Então, assim, em que medida agora que isso vai ter que ser reconstruído e de uma forma que suporte que novos eventos climáticos que ocorram dessa dimensão não destruam todo como aconteceu agora. E a gente, é diferente do que acontece, eu acho que em países aí, como o Japão, como a China, que sempre sofrem, com essas tragédias naturais, principalmente por causa de terremotos, que eu vejo quanto eles estão na nossa frente de preparo, O Brasil, ele não tem uma medida de segurança, de preparo para esses tipos de catástrofes, A gente, sempre teve esse entendimento. Nós somos o país protegido, que tinha as melhores condições, não temos terremotos, não temos furacões, não temos, outros acidentes climáticos dessa dimensão. Agora as coisas mudaram, E isso está ocorrendo no mundo inteiro. Quer dizer, eles estão enfrentando o mundo inteiro, nós estamos enfrentando, situações de muito maior gravidade. E isso chegou aqui no Brasil.
né? Então, esse não foi o primeiro caso, talvez seja o de maior impacto que a gente viu, mas a gente já viu muitos desses acidentes ocorrendo no último ano, até no Rio Grande do Sul também, e isso, infelizmente, tende a ser o novo normal, né? Então, a gente tem que aprender a adaptar-se a isso. E quando a gente fala aí, né, desse impacto na economia, né, essa produção de arroz, né, inclusive o presidente Lula, o Ministério, né, já anunciou, o governo federal já anunciou que vai ser preciso, sim, né, trazer arroz, né, de fora para suprir, né, a falta que vai fazer essa produção de arroz, que com certeza foi muito prejudicada, plantações devastadas, não há como recuperar essas plantações. Qual que é o impacto que o brasileiro vai sentir no bolso a partir de agora? Tá, Lúcia, como eu falei, é difícil a gente dimensionar Sim. quantitativamente, mas qualitativamente a gente já dá para ter alguma noção. Como você bem falou, quer dizer, 70% do arroz que a gente come vem do Rio Grande do Sul. Isso vai ser impactado. Tá? O Brasil é um país que depende muito pouco da importação do arroz, então toda a nossa produção é praticamente interna, mas vinha de lá. Então isso vai ser impactado. Agora, não só o arroz, como você deu o exemplo, também tem a soja e eu diria também tem o milho. E esses dois elementos, né, também são utilizados ao longo da cadeia pecuária. Então o que a gente vai ver, além do impacto direto, né, da criação suína, e da criação das aves e também bovina, mas também tem um impacto indireto, que é o encarecimento da criação desses insumos. Então, isso tende a provocar uma elevação no preço dos alimentos que já está num contexto, né, se a gente considerar dos últimos 3, 4 anos, num contexto de uma elevação, de uma inflação dos alimentos, né? Então, se a gente agora pensava, não, agora parece que a inflação dos alimentos está estacionando, está parando, né? Ainda que num patamar muito elevado. Infelizmente, essa notícia agora veio nos mostrar que não, essa inflação tende a continuar e ter uns impactos de alta. A gente ainda não sabe, né, o valor aí, o quanto é de prejuízo, mas eu tenho visto algumas pessoas que já estão indo ao supermercado já fazer estoque de arroz. A gente sabe que essa é uma outra medida que jamais deve ser tomada também, né? Sem dúvida, né? Inclusive, assim, alguns supermercados já estão agindo de uma forma correta, que é limitando a compra por pessoa, né? Porque senão isso causa um desabastecimento desnecessário. É o que a gente viu, um movimento similar, não tanto com os alimentos, né? Mas foi na época da pandemia, do Covid, né? Então, assim, essa corrida aos supermercados, isso causa um pânico em geral da população e provoca um desabastecimento que ainda de uma forma ainda mais grave. E aí gera também aquela concorrência desleal, né, que a gente vê aí. Às vezes você vê um comércio aumentando daqui, aí o outro fala, opa, subiu o preço ali, vou subir mais ainda o preço aqui, né? Aquela demanda da oferta e da procura também entra nessa situação e impacta muito o brasileiro. Sim, o que acontece nesse momento, né? Na verdade, acontece uma especulação. O que vai ser esse preço, né? Se eu conseguir segurar esse produto, eu vou ter um produto depois que vai estar muito mais caro, né? E isso traz um prejuízo, quer dizer, uma alta nesse preço muito maior. Alguns vão se beneficiar, mas a população em geral vai ser muito impactada. E eu falo, gente, não adianta a gente sair correndo para o supermercado aí para garantir um preço melhor aí do arroz, porque a gente sabe que se a gente armazenar por muito tempo, o arroz é perecível, viu, gente? Ele vai dar aqueles bichinhos, né? É tipo um caruncho, a gente pode trazer assim, né? Então não adianta a gente estocar arroz, estocar o milho também, porque se vai fazer falta no supermercado, vai fazer falta também para quem precisa. Então essa é uma hora, não é uma hora da gente apavorar, é uma hora da gente esperar a situação, né? Até porque a gente está lidando também com mortes no sul do país, né? Não é uma hora da gente aqui, que está distante, quilômetros e quilômetros de distância, ficar apavorado. Perfeito. Nesse momento, né, eu acho que assim, a grande questão é o país voltar-se de fato para o Rio Grande do Sul e pensar qual que é o tamanho dessas perdas, das vidas, em primeiro lugar, né, e depois tentar cuidar de como que a gente vai lidar com esse processo de recuperação. Mas o momento agora é a gente pensar nas vidas e tentar recuperar a população gaúcha. E quando a gente fala, eu até separei aqui para não esquecer, que eu conversei aqui com o professor já também, olha,
quero perguntar para ele, né, se ele acredita que pelo tamanho do agro no Brasil, né, que a gente sabe que o agro no Brasil é muito forte, se ele acredita que pelo tamanho do agro no Brasil, pelo tanto que se cultiva, né, se a recuperação também vai ser rápida nesse caso. Isso depende muito, Lúcia. Na verdade, a gente olha com certa precaução o momento, porque se esse ano a gente está falando, né, os meteorologistas estão falando que a gente está passando agora do El Niño para a Laninha no segundo semestre, né? E isso, na verdade, se por um lado é bom, né, o El Niño ir embora, mas a Laninha vai trazer para o sul seca. Ou seja, eles vão sair agora de uma condição de enchente, de uma loucura, e depois para um período de seca, né? E aí, e isso é muito negativo também para a produção agrícola. Olhe agora, né, essas ondas de calor que a gente está vivendo, né? Como você falou, no sul de Minas não é tão grave assim, porque né, o nosso clima ainda é ameno. Mas como que a gente imaginaria passar 30 graus quase todo dia em maio? Né? Isso era impensável. Mas se a gente for pensar na outra ponta aqui agora, no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, que está uma temperatura 33 graus à noite. E isso prejudica muito também a produção do agro, né? Então, esses efeitos se somando, né, a gente cria, na verdade, um ambiente, digamos, de uma incerteza muito grande, de uma preocupação natural de como que a gente vai conseguir responder a isso. E olha só, gente, ainda, né, falando sobre esse assunto, eu conversei também com um professor de Economia Rural da UFLA, né, que é a Universidade Federal de Lavras, e ele explicou como essa tragédia climática afetou a infraestrutura do agro lá no estado gaúcho. Vamos acompanhar. A colheita que ainda acontece no estado, esse excesso de chuvas prejudicou também toda a infraestrutura responsável pelo escoamento da produção atual e dos seus estoques. Então, com isso, um problema de logística vai trazer uma diminuição da oferta de diversos produtos agropecuários e a diminuição da oferta faz com que os preços se elevem para o consumidor. E olha só, o professor Renato, né, também explicou como a safra de inverno lá do Rio Grande do Sul foi prejudicada. Vamos acompanhar. Além de prejudicar a colheita atual, que é a safra de verão, esse excesso de chuva também vai prejudicar ou até mesmo impossibilitar que a safra de inverno seja plantada no estado do Rio Grande do Sul. Com isso, afetando ainda mais a questão da oferta de produtos, não só agora, nesse tempo presente, mas também a produção futura. Então, tudo isso somado é extremamente prejudicial para a oferta no mercado das diversas commodities que o Rio Grande do Sul produz e produz em abundância, além de que isso também afeta a renda do produtor, porque o produtor não podendo produzir ou tendo também déficits ou dificuldades no seu processo produtivo, também diminui a renda desse produtor. Então, com isso, ficam todos prejudicados dentro do agronegócio. O consumidor, que vai ter os preços elevados dos seus produtos, e o produtor, que não vai ter condições de produzir, ou se produzir, vai ficar numa situação aquém do ideal. Muito bem explicado aí, né? A gente tem que ver os dois lados da moeda, né? A gente sabe que a gente espera aí um aumento, né, nos preços aí de alguns produtos, né, que a gente consome, que a gente compra ali na prateleira do supermercado, mas a gente tem que lembrar também que esses produtores, né, que plantam, que colhem esses produtos, eles estão muito, né, debilitados nesse momento, porque muitos perderam tudo. Não só a plantação, mas perderam a casa, alguns perderam entes queridos. Então, a gente tem que olhar pelo lado também, né, do próprio produtor, e bem como o professor falou, né, professor Fernando, a renda dele, ele nem tem renda mais, né, porque ele não tem nem maquinário, a própria casa, tudo que ele usava para esse plantio foi levado pela água. Exatamente. E quando nós, consumidores, a gente vê um produto muito elevado, né, a gente pensa, não, então pelo menos os produtores devem estar ganhando com isso. Não estão, porque a gente está falando exatamente, como explicado, de um choque de oferta. Quer dizer, uma oferta que foi muito reduzida. Inúmeros agricultores que tiveram toda a sua produção prejudicada. Então deixou de entrar renda. E aí como é que você faz para tocar um novo ciclo de produção? Você é impactado, então todo mundo sai prejudicado de uma situação como essa. E aí quando a gente falou aqui, né, da importação do arroz, né, que a gente vai precisar, né, o governo já anunciou que vai
precisar implantar, essa é uma medida que, segundo o governo federal, é para tentar não elevar tantos preços. É justamente isso que é feito nessa situação? Como eu falei, né, quer dizer, é difícil a gente dimensionar esse problema, mas a alta dos preços, um problema de oferta, é inevitável, né? Então, o que o governo vai tentar fazer, liberando essa importação, né, o Brasil, lembrando que não é um país importador, né, importa uma fração muito pequena de arroz, agora a gente vai ampliar essa importação para tentar minorar um pouco os preços. Agora, se a gente pensar que a gente pode ter um problema, por exemplo, de desvalorização do real, como está acontecendo aos poucos, isso significa que esse produto importado vai chegar mais caro. Né? E a gente está falando só no caso do arroz, mas vai ser afetado as outras culturas também. E aí a gente pode lembrar do azeite, né? A gente viu o azeite subir aí quase R$20 a mais, né? Quase o dobro do preço a gente tem acompanhado, porque são problemas climáticos enfrentados lá na Europa e que surtiu efeito aqui no Brasil. Exatamente, né? E esse caso do azeite é um caso clássico também de um problema que não foi uma alta temporária, pelo visto vai ser uma alta permanente. Então, o nosso sistema produtivo, o nosso sistema do agro, né, tem que ser repensado também de uma maneira a se manter sustentável, né? Porque senão essas boas condições que o país tem, eles não vão permanecer ad eterno. Eu acho que agora a melhor forma é a gente não desesperar, acalmar, esperar essa situação, até porque a gente não sabe quanto tempo essa água vai baixar lá no Rio Grande do Sul. Sim, sem dúvida, né? Quer dizer, a gente ainda, né, nós somos um país muito rico, né, relativamente, né? Então a gente, toda a nossa preocupação agora para voltar para a recuperação das vidas e, em segunda instância, da economia do Rio Grande do Sul, né? Um esforço agora, todo o governo federal, o Congresso, etc., e do governo estadual lá, né? Para a recuperação do Estado, isso é importante, imprescindível, né? E agora a grande questão é a gente não virar as costas que esse problema pode voltar a acontecer. Então a gente precisa estar preparado para enfrentar novas calamidades como essa. Professor Fernando, muito obrigada por atender meu convite aqui e estar aqui comigo hoje no Fala Minas, viu? É um prazer, sempre que chamar estarei aqui. É isso, gente, e você viu aí, né, vai impactar sim, né, na nossa mesa, porque provavelmente, né, isso vai afetar o preço do arroz que a gente já falou aqui, que vai precisar ser importado aí, possivelmente da Venezuela ou de outros países, vai afetar o preço do ovo, da carne de frango, da carne bovina, da carne, né, daquele churrasquinho que a gente gosta de fazer, mas a gente precisa relembrar que é um momento de tristeza, sofrimento, de dor lá para o Rio Grande do Sul e que a gente tem que, eu acho que talvez, né, a gente tentar se colocar no lugar, eu acho que isso é impossível a gente se colocar no lugar dessas pessoas, mas a gente tem que ter paciência, porque vai sim impactar, né, no nosso bolso, vai mexer com a nossa economia. Então vamos aguardar, vamos esperar e a gente quer que isso se resolva o quanto antes, tá bom?